os trabalhos aqui, do nosso simpósio. E agora, neste primeiro painel da parte da tarde, nós teremos um tema bastante relevante e atual, considerando a função primordial aqui do nosso núcleo de conciliação e do tema que nós estamos trazendo para esse simpósio, que são os desafios da advocacia na mediação em dissídios coletivos, a negociação prévia, o comum acordo, a súmula 277, que trata da ultratividade da norma coletiva. Os debatedores desse painel, eu tenho aqui o doutor Renato Custódio e o doutor César Augusto de Mello. Eu vou fazer a apresentação de cada um deles. O doutor Renato Antônio Vila Custódio é advogado, militante na área trabalhista e sindical há 15 anos, sócio titular do escritório Custódio e Advogados Associados, é mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica e assessor jurídico de diversas organizações sindicais. Eu passo a primeira palavra ao doutor Renato e, após a explanação do doutor Renato, antes da explanação do doutor César, eu faria a apresentação do doutor César. Doutor Renato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a doutora Vilma, vice-presidente judicial desse tribunal e coordenadora do núcleo de conciliação de coletivos, por esse convite. E cumprimento também o doutor Davi e meu colega César Augusto. O tema que foi sugerido hoje a respeito dos desafios da advocacia na mediação dos conflitos, tendo como subtemas a ultratividade da norma, o comum acordo e a negociação prévia, são extremamente pertinentes. Eu digo isso pelo seguinte: a minha ideia aqui é rapidamente passar por esses três subtemas, apenas para fazer uma explanação rápida e concluir, aí associando uma coisa a outra, com questões práticas que aconteceram aqui no tribunal e, em especial, um caso muito importante, recente, que houve, surpreendentemente solucionado aqui no núcleo de conciliação. Muito bem. A questão do exaurimento da negociação prévia, ele já foi motivo de grande preocupação para a advocacia, assim por dizer, quando existia a instrução normativa número 4 do TST, que depois foi revogada em 2003 pela resolução 116. Naquela época, o tribunal tinha uma jurisprudência extremamente rigorosa que nos obrigava, então, a juntar prova do exaurimento da negociação como forma de pressuposto processual do dissídio coletivo. Isso, para ser cumprido, era, por vezes, muito trabalhoso, mas já foi superado. Hoje, o regimento interno do TST, ele traz ainda a exigência de instrução, mas apenas de prova da negociação, que nos parece, de fato, muito mais razoável. Ou seja, a negociação prévia, na ótica do Poder Judiciário, teve uma flexibilização de entendimento, e aí de forma que nós apenas temos hoje que cumprir essa prova da existência da negociação e não efetivamente do seu exaurimento. E por que isso acontece hoje? Qual é a lógica de mudança de entendimento? Na verdade, porque a resistência à pretensão na ação, ela já configura o exaurimento da negociação. Ou seja, se você instaurou um dissídio coletivo do sindicato patronal que seja, contesta esse dissídio coletivo, evidentemente que não aceitou a sua proposta conciliatória e há um exaurimento, daí prossegue cumprido esse pressuposto, por assim dizer. Ainda assim, eu reputo bastante recomendável, né, que o sindicato de trabalhadores instrua o seu pedido de instauração de instância com o ofício encaminhando a pauta de edificações, o ofício pleiteando o início dessas negociações e as atas respectivas de reunião, se existiram, e se existir também, ata do Ministério do Trabalho. Isso quer dizer o que na prática? A negociação prévia, ela deve existir, não tenha dúvida nenhuma, mas ela não deve ser um pressuposto da ação coletiva, do dissídio coletivo. Então,
já passando para o segundo subtema, nós temos a questão do comum acordo. O comum acordo vem sendo falado exaustivamente no âmbito do dissídio coletivo, porque a Emenda Constitucional 45 inseriu no nosso universo jurídico uma obrigação processual que é praticamente impossível de ser cumprida. Ou seja, você só pode instaurar dissídio coletivo se a parte contrária concordar com isso. O que acontece na prática? Nós instauramos o dissídio coletivo, muitas vezes sem essa anuência da parte contrária de instauração, e aqui no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, houve o desenvolvimento de uma jurisprudência que considera que o comum acordo não é requisito essencial, ou seja, respeita-se o amplo acesso ao Poder Judiciário. Até aí, muito bem. Só que o Tribunal Superior do Trabalho, já quase de forma pacificada, entende que não, tem que fazer prova do comum acordo. O que acaba acontecendo no final é a extinção sem resolução do mérito dos dissídios coletivos por falta de preenchimento de pressuposto processual. Aí nós temos um problema muito sério, que desencadeou, por grande parte dos sindicatos que enfrentaram essa situação, a interposição de recurso extraordinário. E isso foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo já reconheceu, suspendendo o andamento desse processo, a repercussão geral. Por que ele fez isso? Principalmente porque existem 5 ações diretas de inconstitucionalidade de tramitação do Supremo. Evidentemente, ele não poderia fazer diferente, até que se resolva essa questão. Então, o que nós temos essa situação? Resolve-se aqui perante a Segunda Região, em muitos tribunais regionais, mas o TST firmou firmemente um entendimento contrário. Enquanto o Supremo não resolver, nós vamos ter que aguardar essa situação. Eu reputo ainda, apesar dessa postura do TST e dessa questão ter sido submetida ao Supremo, que ainda assim nós devemos provocar o sindicato patronal para que ele se manifeste sobre essas hipóteses. Que ele diga objetivamente no processo o que ele quer fazer. Se ele quer ser autocomposto, não quer. Não é o caso de autocomposição. Muito bem. Então, vamos submeter isso, como diz o artigo 114, à via arbitral? Também não quer. Sobrou a via judicial, se manifeste. Então, é importante você tentar extrair essa manifestação. Muito bem. Agora, pelo último subtema, que nós temos a questão da ultratividade da norma, quem acompanhou a recente jurisprudência do TST viu que em 14 de setembro de 2012, ou seja, recentíssima coisa, houve substancial modificação de entendimento pelo Tribunal Superior do Trabalho quanto à vigência da norma coletiva e a aplicação das suas cláusulas. A súmula 277 dizia exatamente o contrário, e agora ela foi modificada para dizer o quê? Que há a ultratividade. O que quer dizer isso? Que as cláusulas que uma vez constaram de norma coletiva, acordo ou convenção, somente sairão, ou seja, por integrarem os contratos individuais, somente serão retiradas no mundo jurídico por negociação coletiva. Ou seja, terá que haver outro acordo ou convenção coletiva de trabalho revogando ou modificando essa situação. Na época que isso aconteceu, foi aquele choque geral, né, tanto doutrinário, por artigos, até telefonemas, ambientes, por fim, chamou-se muita atenção. Na minha opinião, o que o TST fez, obviamente demonstrando a consolidação de entendimento da própria jurisprudência dele, foi respeitar o parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição. Por quê? Por que eu digo isso? Muito simples. Porque lá está dito que tem que ser respeitadas as normas pré-existentes. Muito bem. Naquela época, em 2012, quando houve essa modificação, muitos sindicalistas e muitos advogados, principalmente aqueles que estão presentes na negociação coletiva direta, ou seja, nas mesas de negociação dos sindicatos, acharam que poderia haver um engessamento da negociação coletiva. Por que isso? Ora, se eu tenho a norma com outra atividade, para que eu vou te conceder alguma coisa? Eu nunca mais vou conseguir tirar, eu não vou conseguir usar amanhã ou depois a possibilidade de instalar um dissídio coletivo como forma de te pressionar numa negociação coletiva. Então, consideraram dessa forma. Eu discordei completamente. Eu acredito que esse fenômeno não existe. Por quê?
porque já era da natureza da Constituição Federal a manutenção das cláusulas pré-existentes. Uma análise rápida da jurisprudência aqui do Tribunal Regional do Trabalho, ou mesmo do TST, vai verificar que sempre foram respeitadas e mantidas as normas pré-existentes, salvo quando violavam a lei ou alguma situação especial. Muito bem. A ideia, então, era dar uma rápida passada nesses três institutos para determinar exatamente que situação que nós temos atualmente, ou seja, de que não há uma exigência de prova do exaurimento da negociação prévia e também, como eu disse, os contratos, os acordos coletivos e convenções coletivas, suas cláusulas passam a integrar os contratos de trabalho. Muito bem. Quando isso não acontece, nós temos, claro, o conflito coletivo e temos que instaurar a perspectiva do sítio coletivo e trazer para cá essa situação para discutir no âmbito judiciário. Muito bem. Qual é a situação que nós tínhamos? Se você simplesmente traz isso para o Poder Judiciário, para a solução do sítio coletivo, você vai ter a instrução processual e é submetido isso a julgamento e vamos ter que acatar o julgamento e na satisfação recorrer. Essa é a situação prática processual que existia. Hoje nós temos uma situação completamente diferente, que é o núcleo de conciliação de coletivos, que, ao meu ver, foi um desenvolvimento excelente do tribunal. Na verdade, já existia essa ideia, ela vinha naturalmente dos sítios coletivos como uma ânsia das partes em resolver as questões que eram trazidos aqui para o tribunal. Por quê? Porque quando você tem um julgamento do sítio coletivo, seja de greve ou seja econômico, se o tribunal, exercendo o poder normativo, determina o que tem que ser feito, não necessariamente isso vai atender as partes. Seja na greve, muitas vezes já aconteceu dos trabalhadores insatisfeitos prosseguirem, ainda que ilegalmente, a greve, mesmo pela via recursal. Essa questão vai ser levada ao segundo grau, que no caso é o Tribunal Superior do Trabalho. Então é muito importante que o tribunal, e isso foi feito de forma, na minha opinião, magistral, tenha um mecanismo para tentar conciliar, através da mediação, esses coletivos. E por que essa é a diferença? Aí é uma sensibilidade minha, pessoal, que várias vezes que eu tive litígios coletivos aqui no tribunal, eu senti. Quando existe, dentro do Poder Judiciário, um juiz que seja integrante do núcleo, ou um desembargador, fazendo sugestões de propostas, que não são vinculativas, obviamente, mas norteiam as partes sobre o que elas podem ou não aceitar, isso acaba trazendo uma situação excelente. Porque o próprio sindicalista, o próprio representante do sindicato patronal, ou muitas vezes a comissão que está presente, começa a ver a coisa dentro de um tribunal de uma forma um pouco diferente. E isso ajuda muito. Mas, assim, é incrível como os trabalhadores se sensibilizam e, muitas vezes, como os empregadores passam a sentir, vamos dizer assim, um termômetro do que é o tribunal e, obviamente, a mediação é extremamente positiva por natureza. Para vocês terem uma ideia, eu queria trazer um caso concreto que aconteceu recentemente. Em janeiro desse ano, quando se retornava então, do recesso, houve uma greve deflagrada no segmento da construção pesada. E era uma greve extremamente preocupante e por vários motivos. Primeiro, ela envolveu imediatamente 600 trabalhadores. E ela se referia a uma obra da construção pesada, ou seja, a infraestrutura, nesse caso, de estradas. Muito bem. A greve durou 30 dias, certo? O que aconteceu? O sindicato patronal, a empresa, o empregador, eles instauraram um dissídio coletivo, alegando que havia abusividade no movimento grevista, porque os trabalhadores estavam reivindicando direitos ou benefícios em plena vigência da norma coletiva. Muito bem. Com isso, eles esperavam, então, que o tribunal determinasse o retorno do trabalho e declarasse abusiva a greve. Os trabalhadores, em defesa, disseram que não é bem assim. O dissídio está sendo instaurado porque houve descumprimento de normas, a greve foi deflagrada porque houve descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho e porque também houve quebra da isonomia desta obra em relação a outras obras que forneciam, aí é um detalhe,
vale alimentação. Muito bem, nós tínhamos um conflito. O processo seguiu a sua instrução natural e foi determinado rapidamente pelo tribunal, porque a greve continuava, o julgamento. O julgamento foi designado, os advogados compareceram, as sustentações orais foram feitas, ou seja, nós estávamos no 44 minutos do segundo tempo, e aí, até foi o desembargador Davi que instou, no momento do julgamento, tendo em vista as manifestações da tribuna, se as partes concordavam em submeter a questão ao núcleo de conciliação de coletivos. E houve concordância. E por incrível que pareça, num dissídio coletivo de extrema beligerância, conflito entre as partes, no último momento, já na tribuna, aguardando o julgamento, houve a decisão, então, de se submeter, ou houve a concordância de todos os envolvidos, submeter à conciliação, e depois de 2 ou 3 reuniões, com a mediação do tribunal, com propostas conciliatórias, com a comissão de trabalhadores vendo talvez uma outra realidade um pouco mais amena, conseguiu-se então um acordo. E isso é uma coisa que eu costumo dizer muito. Às vezes é muito mais difícil a gente conseguir convencer o nosso cliente do que é razoável, do que convencer a parte contrária a aceitar o que o nosso cliente quer. E é um grande desafio para a advocacia. E nesse sentido o tribunal auxilia muito, né, nessa questão. Por que auxilia? Porque faz essas propostas, né? Lembramos que Carnerucci dizia que o juiz serve para dar juízo àqueles que não têm. Aqui, o tribunal acaba se prestando a fazer com quem reivindica ter maior temperança e quem cede ter maior razoabilidade. Isso aproxima as partes. Isso traz um resultado muito positivo. Então, eu queria rapidamente ter passado por isso, trazer essa situação concreta que houve e destacar a importância que é o núcleo de conciliação. É isso. Obrigado. Muito bem. Eu passo a palavra agora para o Dr. César Augusto de Mello, que é advogado militante, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB de São Paulo, membro da Comissão Especial de Direito Sindical do Conselho Federal da OAB e assessor jurídico da Força Sindical, uma das mais importantes centrais sindicais que nós temos no país. Com a palavra do Dr. César. Muito obrigado, boa tarde a todos, advogados, advogadas, estudantes, dirigentes sindicais, aos membros da Comissão de Direito Sindical da OAB, que eu vi que tem vários aqui, e alunos também. Nós temos o primeiro curso de Direito Sindical, pós-graduação Lato Sensu, promovido pela Escola Superior de Advocacia, e estou vendo alguns alunos aqui, um pessoal dedicado ao estudo dessa área, os professores, que estão aqui, o Dr. Davi, do nosso curso de Direito Sindical, cumprimentar o TRT, cumprimentar a presidente do TRT, a doutora Maria Doravice Novaes, cumprimentar os desembargadores que estão diretamente ligados a esse núcleo. Desembargadora doutora Hilma Aparecida Metério, os desembargadores doutor Davi Furtado Mireles, doutor Ivani Contini Bramante, também o doutor Noga, que está diretamente envolvido com isso, a doutora Regina e a doutora Ivete. Parabenizá-los pelo trabalho que eles têm desenvolvido nesse núcleo, buscando a mediação e a conciliação dos envolvidos. Parabenizar aqui o jovem advogado que eu conheço há muito tempo, o Dr. Renato, competente, estudioso dessa área. Parabéns, que é uma área que eu vi que tem pouca gente, né? As faculdades, as grades das disciplinas não gostam muito de direito coletivo. A gente sai meio que sem conhecer direito, a gente vai conhecer no dia a dia. E aí sente uma dificuldade danada para atuar, e tem 20 mil sindicatos por aí empregando, contratando assessorias. Então a gente encontra dificuldades de estagiários, inclusive nessa área, tem que formar. Bom, eu vou falar com um viés mais prático aqui, que eu não venho muito no tribunal. Bem menos que o doutor Renato, mas eu participo de muitas negociações, que eu trabalho com uma central no estado de São Paulo. Então são 600 sindicatos envolvidos
eu tenho uma série de problemas no dia a dia para resolver relacionados com conflitos coletivos de trabalho. E esse mecanismo aqui encontrado no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Parei para pensar, não agora, uns dias atrás, analisando o que tem acontecido após a instalação desse núcleo. Por que é bom boa essa mediação, quando exitosa? O conflito coletivo, ele quando é prolongado, ele gera uma série de problemas para muita gente, não só para as partes envolvidas. Quando há êxito nessa mediação, é bom para o advogado trabalhista, você sabe o dia a dia do advogado trabalhista. Ainda mais quando você presta serviço para sindicatos. A demanda de reclamações é muito grande. Então, todo dia tem gente buscando o sindicato para saber alguma coisa, pedir alguma coisa. É uma assédio moral. Hoje todo mundo quer assédio moral, né? O trabalhador quer assédio moral, é moda. Você chega, está olhando mal para ele, empregador, ou o chefe, ele já tem direito a assédio moral. Isso demanda explicação do que é isso aí, de repente, demandas com relação a reajustes, a descumprimento de convenção coletiva. Então, quando você tem, o advogado consegue, vamos dizer, limpar a pauta dele de atividades no dia a dia, é muito bom. Então, quando você consegue êxito aqui na mediação, é um problema menos para nós resolvermos. Não estou reclamando dos problemas, a gente trabalha com isso. Mas, que bom quando nós chegamos com a solução encontrada pelas partes. Então, é muito bom para o advogado. É bom para as partes também, porque quando existe um conflito coletivo, quando o conflito é individual, você tem lá o cliente do escritório questionando, querendo saber o andamento do processo, mas quando é coletivo, a gente tem a chamada, esse é o jargão do movimento sindical, rádio peão. Então, quando aquilo não se resolve, eles ficam questionando, mas tem recurso ainda? Mas não ficou de pagar? Como o empregador não pagou ainda? Como é que não julgou? Por que está demorando? Isso todos os dias nós temos no escritório. Esse pedido, essa reclamação do leigo, que para ele é natural, a gente tem que dar atenção e explicar. Quando nós resolvemos coletivamente um problema desse, meu Deus do céu, é uma maravilha. Está todo mundo satisfeito, porque ele participou, ele esteve aqui, ele olhou nos olhos do juiz, do desembargador, das partes. Então, às vezes não é o que ele queria, mas, como disseram anteriormente, se foi por acordo, se foi consensual, ele sai satisfeito na maioria das vezes. É muito bom para o trabalhador, para o sindicato nem diga, porque politicamente, quando ele não consegue resolver um conflito desse aqui que se estende, dá um problema na categoria. Eles se comunicam com o outro. Você viu? O sindicato conduziu e aquilo não conseguiram resolver. Então, politicamente, para a direção do sindicato, quando não se resolve um problema desse, o problema tende a aumentar. E as consequências surgem politicamente, sem dúvida nenhuma, em relação à categoria. E para o próprio judiciário, né, pessoal? Porque a gente sabe o número de processos que tramitam com um tribunal desse que fala que é o maior do Brasil. Eu acho que é o maior do mundo. Vocês fizeram essa pesquisa. Esse tribunal deve ser o maior do mundo. Direito de trabalho. É o maior do mundo? É o maior do mundo. Ah lá. Então, obrigado, doutora. É o mais utilizado do mundo, e então eu tenho razão. E o processo com menor preço. Processo com menor preço. Então, a gente tem alguém que ainda ousa falar que o juiz não trabalha e que o volume de processo que tramita por aqui é um negócio absurdo. Então, quando nós eliminamos uma mediação dessas, facilitamos a vida também do juiz, tem muita coisa para fazer dos embargadores. Muito bem. A mediação é algo que veio, eu estive pesquisando aí, não é algo novo não. Eu encontrei num código muito antigo que determina que deve-se buscar a mediação. Um código que diz assim, código de conduta, que todos nós tentamos ler, muitos todos aqui conhecem, que é a Bíblia. Em Mateus, eu encontrei capítulo 5, versículo de 25 e 26, o seguinte: desde lá já essa orientação. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está com ele no caminho do tribunal, para que não aconteça que teu adversário te entregue ao juiz. Só que aqui a gente vai mudar um pouquinho, porque o juiz da Bíblia aqui é aquele juiz duro, né? Aquele juiz com a espada na cabeça. O desembargador aqui não é esse juiz. Ele tenta mediar, ele tenta achar o melhor caminho, o consenso entre as partes. Então, mas esse ensinamento é bíblico, para que a gente
busque a conciliação dessas desavenças. Muito bem. O objetivo do núcleo, e eu verifiquei isso, é nobre. Por quê? Ele não tenta tão somente buscar um acordo. Quando ele está mediando, ele tenta desconstruir o conflito. E aí, o sujeito sai de alma lavada, porque eles colocam os problemas, cada um do seu lado, e o desembargador ali tenta mostrar o melhor caminho para que eles possam chegar a esse bom termo, a esse consenso. A partir do momento que você sai com esse conflito desconstruído, a chance de que possa acontecer novamente é muito difícil. Porque eu já saí de audiências em que eu fiz acordo devido à celeridade, à ligeireza da coisa, o desembargador tem outra audiência lá na frente, em que eu celebrei acordo. Eu confesso, eu acho que depois de celebrado, eu não fiquei satisfeito, os trabalhadores, e acho que nem o empregador. E é culpa das partes até, mas diante de um mecanismo que leva a gente a fazer assim. Agora, a mediação tem sido diferente. A mediação, nós temos tido uma atenção maior dos desembargadores voltadas para aquele problema ali, ouvindo as partes, ouvindo a comissão de trabalhadores, o desembargador interferindo na hora correta e deixando as partes colocarem para eles os seus problemas. E com isso, nós temos logrado isso. Eu pretendo agora, no próximo seminário que nós vamos ter, orientar a todos os filiados que procurem essa mediação aqui do tribunal, que não era oficial, junto aos departamentos jurídicos, mostrando o lado positivo desse mecanismo e que tem surtido efeito. Então, o objetivo desse tribunal aqui é o de apaziguar, é de trazer o quê? Aquela tranquilidade para as partes que acabaram entrando em conflito por razões das mais diversas. E essa situação de conflito prolongado, só tende a gerar outros conflitos. Nós que divulgamos aqui para sindicatos, e tem muitos colegas aqui de sindicatos de trabalhadores e patronais, nós sabemos que quando a greve não tem solução e que quando nós não chegamos a um bom termo, aquilo gera consequências extra-greve. A insatisfação do trabalhador dentro do ambiente de trabalho, o empregador, aquele clima de desavença entre o empregador, entre chefe e trabalhador, o retorno dos trabalhadores questionando detalhes do acordo. Por quê? Porque ficou mal resolvido. E a coisa mal resolvida tende a cada vez ficar pior. Eu peguei aqui do jornal Estado de São Paulo de hoje, de 20/3, na página A3, a greve do professorado. Nós vamos falar de um segmento aqui que é uma pena nós não podermos trazer aqui, a gente estava discutindo isso, trazer aqui o problema do servidor público, porque nós temos problemas seríssimos na representação dos trabalhadores, na relação do Estado com o servidor público, e nós não temos fórum para discutir isso. Fica muito difícil. Nós temos um problema hoje acontecendo aqui que eu vou mencionar para vocês. Por exemplo, greve dos professores. Um mês depois do início do ano letivo, os professores das redes estaduais decretaram a greve nacional de 3 dias. A adesão iniciou segunda-feira e depende dos estados. Os alunos ficam sem aulas e o cronograma das aulas foi desrespeitado, pondo risco o planejamento de 2014. Em 2013, diz o Estadão hoje, a greve dos professores afetaram mais de 1,5 milhão de alunos da rede pública do ensino fundamental. Foi um ano marcado por longas paralisações, com destaque para o Rio de Janeiro, que teve 56 dias de greve, e o Mato Grosso com 52. E por quê? Não tem ninguém nesse caso para apaziguar. Não tem um tribunal, você não tem para onde correr, porque você sabe como é que é tratado o servidor público pelo legislador. Não para aí. De hoje, Estadão de hoje, greve já cancelou 800 audiências em fórum. Cerca de 800 audiências foram canceladas na Barra Funda, quando começou, desde o dia 9, quando começou a greve dos agentes penitenciários. A paralisação no transporte de réus afeta 31 varas criminais e 4 tribunais do júri. Só na 29ª vara criminal, 35 audiências foram canceladas. À 1h da tarde, o presidente da Força Sindical me ligou, passando esse problema para a central. Porque o sindicato sem autonomia vai negociar lá na ponta, mas não teve jeito. Hoje, o CDP agora, saiu no jornal do CDP Belém, presos estavam em vans,
e não tinha ninguém para entregar os pesos ou receber. Estava um clima muito tenso, tropa de choque foi para lá, o sindicato não vai voltar, o governo só negocia se eles paralisarem o movimento e eles não vão paralisar. São 3 sindicatos envolvidos, um da CUT, que representa servidores do sistema penitenciário com 30 mil trabalhadores, um ligado à Força com 17 mil agentes penitenciários e um pequeno sindicato em Bauru. O que eles precisam? Alguém para mediar isso, nós estamos buscando alguém para resolver isso. Aqui, infelizmente eu digo mais uma vez, não podemos trazer essa mediação. Então, essa situação complicada e com esse conflito prolongado me lembra, eu como bom caipira, a música de uma dupla sertaneja chamada Bruno e Marrone, que numa estrofe diz o seguinte: apaziguar, não tem ninguém para apaziguar, enquanto a gente não voltar, briga eu, chora você. É isso que está acontecendo. Quando não há solução para o conflito, ambas as partes vão chorar. É o que está acontecendo hoje com o servidor público da área de penitenciárias. Então, assim, é isso que eu tinha para falar para vocês. E quanto a comum acordo, eu ouço discordar um pouco aqui do nosso colega. Comum acordo, negócio, o doutor Raimundo falou, compreensível. Dizer que você negocia com o empregador, manda uma pauta, ou o empregador manda uma pauta para o sindicato também, tentando flexibilizar alguma jornada de trabalho, o sindicato não concorda, ele vai para o dissídio, e aí ele tem que chamar o sindicato, que ele até agora não conseguiu negociar para poder ajuizar um dissídio coletivo, compreensível. Para compensar isso, publicar a súmula 277. Só que também eu discordo dessa parte, que dificulta sim a negociação coletiva súmula 277, porque o patrão, eu estou vendo isso agora, que a OAB criou uma comissão especial para negociação coletiva, né, doutora Mirati? Para negociar com o sindicato dos trabalhadores da OAB, e eu sou componente dela. Então, eu sinto dificuldade em conceder algum benefício fora da database, ou alguma coisa além daquilo, mesmo que esse benefício seja sazonal, atípico, porque agora essa súmula engessa, ela está clara, está direcionada, só pode ser alterado em posterior negociação coletiva. Em Araçatuba, o setor do etanol está em dificuldades. Tem um grupo de usinas de distillarias de etanol que não está em condições de tocar, especificamente. Eles querem reduzir alguma coisa para poder manter alguns empregos. Já tem trabalhador em férias sem salário, aposentado, por enquanto não sabe se vão receber. Agora, o sindicato tem receio em negociar alguma redução em razão da súmula. E se depois eles voltam à atividade, voltam a melhorar economicamente, será que eles concordam em conceder novamente aquela conquista que a gente reduziu? Então, na prática, eu tenho visto, porque quando a gente fala em grandes empresas, São Paulo, capital, mas nós temos muitas empresas com 30, 40, 20 empregados no interior, que tem representação sindical e tem problemas. E muitos desses empregadores, depois da súmula 277, se recusam à negociação, com medo de que aquilo nunca mais possa ser retirado desse integro contrato de trabalho corpóreo. Como é que vai fazer até a próxima negociação? E se muda a diretoria, aquela diretoria tem uma política mais radical de não negociar mais, por exemplo, sindicatos, ou empresa, enfim. Então, eu senti essa dificuldade na prática. Agora, em suma, e para terminar já, volto a cumprimentar ao núcleo e acho muito positivo que nós, advogados dos sindicatos, tanto patronal como de trabalhadores, busquemos auxílio nessa mediação, nessa conciliação levada a efeito pelo Tribunal Regional do Trabalho. Isso é um avanço, não é cultura, nós geralmente judicializamos a questão, mas nem sempre é o melhor caminho, a judicialização. Se a gente tiver uma possibilidade de ter o contato direto, colocar os problemas, trazer o trabalhador, e para finalizar, está mudando, o trabalhador brasileiro está mudando, e o sindicalismo vai ter que mudar um pouco também. O jovem está chegando e o jovem tem aqui o iPhone, o jovem está interligado, ele está sabendo o que está acontecendo. Na 15ª região, uma empresa, aconteceu um acidente terrível, veio a falecer um trabalhador, o chefe de seção jogou um pano em cima dele e mandou terminar apenas o restante da produção ali. O
sindicato de longe, um sindicato que não tem atuação, que não tem representação, não vai nem lá com base estadual. O sindicato mais próximo assumiu as dores, esse sindicato eu conheço, acessório deles. Bom, dispensaram a greve por causa desse absurdo, de exigirem que eles trabalhassem com um colega morto no ambiente de trabalho. 100 sindicatos fizeram greve, muitos jovens, frente da empresa, parou aquele tumulto na região de Jaguariúna. Levei para o Ministério Público, gente, vamos lá. Se o Ministério Público é um caminho, vamos para lá para tentar reverter isso de forma mais rápida. Bom, houve uma mediação no Ministério Público que aí questionaram a greve, o procedimento adotado por aqueles trabalhadores jovens que organizaram a greve sem sindicato, e a empresa veio questionar. E o procurador abriu bastante para as partes falarem. 5 dispensas por justa causa de empregados que nunca tinham sido nem advertidos. Revertemos as 5 dispensas. E num questionamento sobre a validade, a greve foi abusiva, houve bandalheira lá na frente, um dos membros da comissão retrucou a argumentação do advogado da empresa e disse: mentira, eu posso falar? O procurador deixou ele falar. O que ele fez? Ele sacou de um celular e disse: nós montamos um blog da greve e tudo que aconteceu lá na frente está gravado aqui, o senhor quer ver? O procurador aceitou, prova, não é prova, mas ele mostrou, quer dizer, nós estamos num novo momento, né? Ele levou uma prova no celular, mostrou que, olha, na frente desse dia aconteceu isso, então depois eu vou ver se precisar. Mas, olha o dinamismo da coisa. E a partir dessas atitudes, foi que a empresa se conscientizou que ela deveria negociar, e aí houve o acordo entre as partes e está resolvido o problema. Uma verdadeira mediação bem conduzida pelo Ministério Público nesse caso, para exemplificar. Então, nós estamos vivendo novos momentos. E dentro desse novo momento, eu acredito que a solução para a celeridade dos conflitos coletivos de trabalho é a utilização do núcleo com essa gente capacitada, que altamente capacitada que nós temos no tribunal para isso, obviamente, além dos advogados que são militantes e conhecem bastante essa área, ok? Muito obrigado, pessoal. Só quero saber uma coisa aqui do Dr. César. Essa prova não tem realmente validade, não. Porque o celular tem escrito do Corinthians. Ah, não. Não pode. Bom, eu quero agradecer muito aqui a colaboração e a participação desses 2 grandes advogados sindicais, trabalhistas, tanto o Dr. Renato quanto o Dr. César, com quem eu tive na mesma trincheira até alguns tempos atrás, né, então, trouxeram aqui testemunhos da atuação do nosso núcleo para mostrar a importância disso. Como eles foram econômicos nas suas palestras, restou um tempo aqui e eu vou me permitir fazer algumas divagações sobre o que foi dito. Vou pegar um pouco de parte do que falou o César, de parte do que falou o Renato, e tentar pincelar algumas ideias que eu penso a respeito de tudo isso. Sem antes querer agradecer, e eu estou vendo aqui o seleto público que nós temos aqui, quantos advogados, sindicatos, que há muito tempo não vejo, agradeço a presença de todos eles, e eu faço isso em nome do meu querido amigo Imar Eduardo Rodrigues, que é advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, né, que está aqui prestigiando o nosso evento. Muito obrigado. Agradeço também os nossos colegas, desembargadores, juízes do trabalho que estão aqui. Faço isso em nome do nosso ex-presidente aqui da casa, Dr. Décio Sebastião Daidoni, que está ali sentado, prestigiando o nosso evento. É muito importante para nós, é enriquecedor. Vejo aqui também os nossos alunos, né? O César até mencionou bem, o primeiro curso de Direito Sindical da Escola Superior de Advocacia, está aqui o pessoal do curso, o meio acadêmico presente, e eu faço esse agradecimento em nome do meu querido mestre, que ainda vai abrilhantar essa tarde aqui, o professor Renato Rua de Almeida, que vai ser o último palestrante do dia. Agradeço muito a presença de todos vocês. Eu vou começar fazendo um pequeno comentário em cima de uma coisa que o César falou. Vou fazer uma inversão. O César mencionou aqui a dificuldade que ele tem encontrado de intermediar
conflitos que envolvem servidor público, dada a impossibilidade de atuação da Justiça do Trabalho nesse caso. Bom, eu tenho até a lamentar isso tudo, e vou contar até uma experiência. A gente conversava aqui um pouco antes do evento começar, na parte da tarde, e eu estava falando com ele. Tudo isso é por conta, no meu modo de ver, com todo respeito, de uma interpretação equivocada que o nosso Supremo Tribunal Federal deu naquela decisão da famosa ADIM 3395. Vamos relembrar o que diz essa ADIM 3395. Então, logo entrou em vigor a emenda 45, lá no começo de 2005, a Associação dos Juízes Federais, se não me engano, foram várias associações, ingressaram com ação direta de inconstitucionalidade a respeito do inciso 1 do artigo 114 da Constituição. Porque o inciso 1 do artigo 114, que fala que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, incluindo os entes da administração pública direta e indireta, dava a entender que viria por o âmbito da Justiça do Trabalho a competência para julgar os servidores da relação administrativa, da relação jurídico-administrativa, os estatutários. Por conta disso, a ADIM, que teve naquele primeiro momento uma liminar do ministro-presidente do Supremo, que estava de plantão, que era o ministro Nelson Jobim, depois confirmada pelo relator da matéria, que foi o ministro César Peluso, dizia que o inciso 1 estava com os seus efeitos suspensos em relação a essa questão da competência da Justiça do Trabalho para julgar o servidor público do regime estatutário. Mas a liminar diz respeito ao inciso 1. Tudo isso que nós estamos falando aqui, greve, matéria coletiva, dissídio coletivo, não diz respeito ao inciso 1. Aliás, a competência da Justiça do Trabalho para a matéria coletiva, ela está disciplinada nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 114, não no inciso 1. Os vários incisos do artigo 114 diz respeito à matéria individual. Matéria coletiva são os parágrafos 1º, 2º e 3º. E o único que tem poder normativo, o único que pode decidir sobre greve, é a Justiça do Trabalho, e nenhum outro judiciário. Então, com muito respeito ao Supremo, há um equívoco na interpretação. Porque se tiver greve no serviço público, qualquer que seja a área do serviço público, quem tem competência para decidir isso é a Justiça do Trabalho, não é outra. Então, é uma posição que eu tenho, e entendo dessa forma. Então, acho um equívoco. E aí eu vou contar um fato que aconteceu há alguns anos atrás, e muitos vão se lembrar. Aqui em São Paulo, isso, se não me engano, foi em 2008, quem lembra muito bem disso é o Dr. Nelson Nazar. O Dr. Nelson Nazar, se não me engano, era na época, o desembargador Nelson Nazar era vice-presidente judicial, e nós tivemos aquela greve da Polícia Civil. Lembra? E naquela oportunidade, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo ingressou com o dissídio coletivo, e nós estávamos em processo de negociação aqui no tribunal. O Dr. Roberto Marcondes capaz de lembrar muito bem disso. Nós estávamos em processo de negociação do tribunal, intermediado pelo desembargador Nelson Nazar, que tem uma extrema habilidade e experiência nessa área coletiva. E quando estávamos próximos de conseguir um acordo, o governo do Estado de São Paulo ingressou com uma reclamação constitucional e o Supremo determinou o afastamento do Tribunal Regional do Trabalho do conflito, porque não seria competência nossa, transferindo a competência para o Tribunal de Justiça. O que aconteceu logo em seguida? O Tribunal de Justiça, que não tem, com todo respeito, know-how para cuidar dessa matéria, porque essa matéria quem tem know-how é a Justiça do Trabalho, ignorou o que estava sendo feito até ali, que era a reaproximação entre as partes, designou, através de uma liminar, o retorno imediato ao trabalho sob pena de cortar o ponto, e o que se viu foi o confronto entre Polícia Militar e Polícia Civil na porta do governo do Estado, causando uma tremenda insegurança na população de São Paulo. Aqueles que nos devem, que deveriam nos dar ou nos garantir segurança, estavam brigando entre eles. A população de São Paulo ficou sem entender o que estava acontecendo. Quer dizer, olha que risco que nós chegamos
por talvez uma interpretação equivocada de uma liminar. Então, César, a sua frustração também é nossa, porque nós gostaríamos de estar colaborando e resolvendo essas questões do dia a dia. Mas, infelizmente, nós devemos respeito à decisão do Supremo, e enquanto pelo menos o Supremo estiver decidido dessa forma, será inviável a nossa atuação para poder colaborar nesse sentido. Mas quem sabe, no futuro, né, nós podemos ter aí uma mudança de entendimento e podemos estar colaborando para resolver esses conflitos que envolvem o servidor público. A respeito do que disse o doutor Renato, eu vou fazer um pequeno comentário a respeito da questão do comum acordo. A minha posição sobre o comum acordo é uma posição já externada diversas vezes, até em dissídios coletivos. Primeiro, eu quero enaltecer o legislador constitucional da emenda 45, que ele foi muito inteligente quando ele passou a exigir um comum acordo. E eu explico por quê. Porque qual foi a finalidade do legislador constitucional naquela oportunidade com a exigência do comum acordo para o dissídio coletivo econômico? A finalidade foi incentivar a negociação direta entre as partes. Até porque não é função da Justiça do Trabalho ou do Judiciário como um todo criar a norma. A função da Justiça é decidir conflito, né? É interpretar a norma. A criação da norma jurídica, e aqui no caso da norma coletiva, ela compete às partes no processo da negociação coletiva, que vai dar como resultado o acordo coletivo ou a convenção coletiva, a depender dos sujeitos da negociação. Pois bem, essa foi a intenção, me parece, inicial, do legislador constitucional, estimular as partes a negociar, passando a exigir um comum acordo. O que aconteceu naquela época foi uma interpretação diametralmente oposta dos tribunais regionais em relação ao TST. Os tribunais regionais de trabalho, todos eles, interpretando que o comum acordo seria uma faculdade das partes, que poderia cumprir ou não, o que me parece, de certa forma, até um pouco também de equívoco, né, porque a norma está lá na Constituição, né, e o TST fazendo daquilo um requisito, um pressuposto processual da ação, que se não fosse verificado, levava à extinção do dissídio sem análise do mérito. Eu acho que os dois erraram nesse momento, doutor César, pelo seguinte motivo. Primeiro, o comum acordo tem que ser verificado. Ele é óbvio, talvez não tenha acabado com o poder normativo da Justiça do Trabalho, como alguns chegaram a pregoar, mas ele limitou o poder normativo da Justiça do Trabalho. Isso é fato. E o TST não poderia levar à extinção do dissídio, porque a intenção não era criar um óbice burocrático a mais. Já existia a prévia negociação, que também é um pressuposto processual. O que o legislador quis foi verificar, o que o legislador constitucional quis é o seguinte: tem que se verificar com as partes se depois elas não conseguirem negociar ou de não optar pela arbitragem, que é a alternativa ao uso do poder normativo, que elas venham para a Justiça, mas venham como um acordo, sabendo que isso é uma exceção. O poder normativo é uma exceção. O tribunal cria a norma jurídica numa situação excepcional. Foi na exceção que foi exigido o comum acordo. O TST, se verificasse que a condição do comum acordo não tivesse sido observada pelo TRT, teria que anular a decisão, mandar voltar para verificar a condição, mas jamais extinguir. Que extinguir também não resolve o problema. Até porque dissídio coletivo, ele deve ser o mais informal possível. Porque ele não é bem um processo, como um processo trabalhista individual. O dissídio coletivo é procedimento de resolução de conflito coletivo. Né? É uma forma de resolver. O próprio TST entendeu isso há uns anos, né, quando, por exemplo, revogou a Instrução Normativa número 4. A Instrução Normativa número 4 exigia uma série de requisitos para o dissídio coletivo ser analisado no mérito. Né? Quando observou que todos os dissídios, que geralmente tinha algum problema, uma ata que não estava faltando, um quórum que não tinha sido alcançado, e aí os dissídios não estavam sendo julgados, não estava se resolvendo o problema. Né? E mais ainda, outra questão que é importante, por isso que houve um certo equívoco na interpretação do comum acordo.
O parágrafo 2º do artigo 114, que exige um comum acordo para o dissídio coletivo, ele só exige um comum acordo para a criação da norma jurídica, para o uso do poder normativo. Mas a função da Justiça do Trabalho ali não é só criar a norma jurídica, é também e, sobretudo, decidir o conflito. E decidir o conflito não precisa de comum acordo. Decidir o conflito não é o exercer poder normativo. Decidir o conflito é a função própria do judiciário. Então jamais poderia levar à extinção de dissídio sem análise de mérito, né? Então, com todo respeito ao TST também, ele cometeu esse erro. Mas o que aconteceu? Né? Depois de tantas nuances por aí, e de os TRTs terem decidido de forma contrária ao que o TST também pensava, chegaram a argumentar, e esse argumento também surgiu na época, de que o comum acordo seria uma afronta àquele princípio que está inserido no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, né? Uma lesão, uma ameaça de direito deixará de ser levado ao judiciário, que também eu acho um certo equívoco, porque aquilo ali diz respeito à lesão individual de direito, enquanto como um acordo do dissídio coletivo diz respeito à criação de norma jurídica, coisa totalmente diferente. Mas depois dessas indas e vindas, veio a surpresa da mudança da súmula 277, e é aí que eu vou tentar explicar, caro Renato. A súmula 277, né, dizia uma coisa e da noite para o dia passou a dizer outra. Aliás, ela nasceu por conta das sentenças normativas, né? A origem da súmula 277 está lá a sentença normativa, de quando dizia que a sentença normativa vigorava no prazo assinalado, no prazo assinado, não incorporando de forma definitiva os contratos de trabalho. Depois passou a contemplar também os acordos e convenções coletivas, né, dizendo que vigorava no prazo assinado, não incorporando de forma definitiva o contrato de trabalho, as tais cláusulas normativas, né? O que aconteceu da noite para o dia? Isso foi em setembro de 2012. O TST muda a jurisprudência e passa a dizer o seguinte: ora, as cláusulas normativas oriundas dos acordos e convenções coletivas, acordos e convenções coletivas, vigorarão até que uma nova negociação coletiva venha substituí-los. Agora é o contrário, tem ultratividade. Enquanto não tiver um novo acordo, uma nova convenção, a cláusula anterior fica valendo. E a sentença normativa só saiu ali da súmula 277 porque foi reservado a ela um precedente normativo novo, que foi o precedente normativo 120, né, que fala que ela vai ter ultratividade por 4 anos, que é o prazo máximo de vigência da sentença normativa. Por que o TST fez isso? Mais ainda, sem ter um precedente jurisdicional a respeito, sem ter decisões nesse sentido firmadas. Eu acho que eu tenho a resposta. A leitura que eu fiz de tudo isso foi a seguinte: o TST percebeu que ele cometeu um certo equívoco naquela interpretação da súmula do comum acordo. Não era para levar à extinção. Se o comum acordo era para estimular a negociação, acabou levando a uma outra situação inversa, porque as empresas acharam muito comum invocar o comum acordo e não negociar mais. Ficava cômodo, porque as categorias mais representativas, aquelas que não dependem do poder normativo, que não dependem do dissídio, essas não tiveram interferência nenhuma, porque essas têm força para negociar. Elas continuaram negociando e fazendo as suas convenções coletivas, avançando nas relações coletivas. Mas aquelas que dependem do poder judiciário, aquelas que dependem do poder normativo, começaram a ficar no vazio legislativo. De repente, as convenções coletivas foram terminando a vigência e não tinha uma nova, porque a sentença normativa o TST tinha cassado, tinha julgado extinto por causa de ausência de comum acordo. Começou a ter um vazio legislativo. Quando o TST percebeu que as empresas estavam muito cômodas nessa posição, pensou assim: opa, então vamos fazer diferente. Então agora, se ela não quer negociar, a norma coletiva anterior fica valendo. Vamos alterar a súmula 277. Para mim foi essa a intenção da mudança da súmula 277. Foi para tentar mostrar para as empresas
que elas tenham que negociar. Foi estimular a negociação. Então, essa leitura que eu faço, Renato, a respeito disso. E aí, feliz do nosso Tribunal Regional do Trabalho, que, enxergando essa questão, passou a decidir que, uma vez invocado como um acordo, nós temos que respeitar a decisão do TST, não entrar no mérito do julgamento de cláusula a cláusula, usando o poder normativo, mas dando ultratividade às normas coletivas anteriores. Achamos uma decisão adequada para isso. E feliz do nosso Tribunal Regional, que juntamente com isso, enxergando que a finalidade é que as partes retomem o processo de negociação, né, deu credibilidade e deu origem a esse núcleo de conciliação coletiva, que não é de hoje, né? Essa experiência de negociação do núcleo, isso vem do tempo que eu até advogava, nem compunha casa, né? Quando a gente tinha os tais monitoramentos de empresas. Começou lá com o Dr. João Carlos de Araújo, eu me lembro de bem, depois passou para o Dr. Pedro Paulo Manos, e nós viemos aprimorando o sistema, né? Era um sonho do nosso querido, saudoso Pedro, nosso assessor econômico, né? Que falava disso, nós precisamos aprimorar sistemas de negociação, de conciliação no tribunal. E, diante de todos esses somatórios, nós tivemos a felicidade de ter a sensibilidade da nossa querida vice-presidente judicial, a doutora Hilma, que chamou um grupo de colegas que estão envolvidos no distrito coletivo e falou: vamos botar isso aqui para funcionar. Isso há mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás. E de lá para cá, nós institucionalizamos o núcleo, visando, e agora é uma felicidade muito grande para nós vermos que o núcleo já tem dado resultado nesse pouco tempo de existência, né? Para mim, isso aqui é a razão de existência de um poder judiciário. A justiça se faz pela prestação jurisdicional, mas a justiça também se faz pela composição das partes com a ajuda do poder judiciário, né? E é dessa forma que eu termino agradecendo a colaboração, a presença de vocês, e quiçá que daqui a 1 ano, 2 anos, podemos comemorar tantos aniversários do nosso núcleo, né, cada vez melhor, cada vez mais efetivo e cada vez mais justo, levando a justiça para os nossos cidadãos, nossos jurisdicionados. Muito obrigado.